Correção da bimestral do dia 12 de abril, terceira questão. O valor da expressão abaixo é igual a... Bom, então na expressão abaixo aparece o seno de 120, o seno de 150, o cosseno de 135. Então vamos lá, um por um. Começamos pelo seno de 120. Então a gente sabe que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Então ele é raiz de 3 sobre 2, né? Então 120 graus está por aqui. Seno de 120, então, é esse cara aqui, né? Se a gente procurar o correspondente ao 120 no primeiro quadrante, né, o simétrico, a gente encontra aqui o 60. Então, o 60 e o 120, né, porque esse arco é o mesmo tamanho que esse. 60 e 120 tem o mesmo seno, ok? Vamos já, que a gente está falando em seno, vamos pegar o seno de 150 agora. Então, o seno de 150. Seno de 150 é igual ao seno de quem? Seno de 150 é igual ao seno de 30, né? Vamos observar aqui, ó, 150 graus está por aqui. O simétrico ao 150, né? Qual ângulo, qual arco que está faltando aqui, né? Para completar 180? 30. Então, se você correr aqui pelo primeiro quadrante, o simétrico é o 30. Então, seno de 150 opa, é igual ao seno de 30, que é meio, né? Ok? Muito bem. Vamos agora ao cosseno de 135 graus. Então, cosseno de 135 é igual a quanto? Então, 135 está aqui, ó, bem no meio entre o 90 e o 180. 45 graus, portanto, até chegar ao 180, né? Então, se você correr aqui, o correspondente ao 135, o simétrico, né? É o 45 no primeiro quadrante. De modo, então, que ambos terão o mesmo cosseno, só que o do 135 é negativo, né? Então, essa medida é igual a essa. Mas o cosseno de 135, então, vai ser menos o cosseno do 45, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Belezinha? Substituindo, então, na expressão, esses valores. Então, quem vai ser o E? Então, o E vai ser igual a raiz de 3 vezes o seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 vezes o cosseno de 135, que é menos raiz de 2 sobre 2, sobre o seno de 150, que é meio. Então, o E ficou 3 sobre 2, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Menos com menos dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, 2 sobre 2, dividido por meio. Então, deu 5 sobre 2, dividido por meio, né? O que vai dar? Multiplica por 2 em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 1. Ou seja, 5. Então, questão 3, alternativa E. Vamos para a questão 4. São dadas duas circunferências tangentes exteriormente, então uma tangenciando a outra, né? De mesmo raio 20, com centro em A e B. O raio da circunferência que é tangente às duas primeiras, a circunferência pequenininha aqui que é tangente às duas primeiras, e a reta tangente comum, conforme a figura abaixo. Então, uma reta tangente comum às três aqui. Então eu quero o raio dessa pequenininha. Bom, ideia fundamental, né? Quando eu tenho tangência, se você ligar centro com centro, você forma 90, você passa pelo ponto de tangência. Então, se eu ligar aqui o A com B, vai passar pelo ponto de tangência. Se eu ligar aqui o A com, podemos chamar esse ponto de C, né? Também passa pelo ponto de tangência da circunferência grande com a circunferência pequenininha aqui. Tá bem? Dando uma ajeitadinha melhor. Bom, e a gente tem uma outra linha aqui que também é perpendicular, né? Que é essa daqui. Ligou o centro no ponto de tangência. Opa, perdi a régua. Forma 90 graus, né? Então aqui é o raio da circunferência, ou seja, 20.
E ligando aqui então, né, por uma questão de simetria, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó, ligando aqui no ponto de tangência. Opa. Note que esse ponto aqui está bem no meio, né? 20 mais 20, 40 aqui, bem no meio. E aqui então, se você puxar aqui, também forma 90 graus, né? Também é o raio dessa circunferência. Das duas grandes, também é 20. Então, ao fazer esse desenho aqui, você mata a questão. Tá? Opa. Note então que aqui você terá um ângulo de 90 graus. Né? Tudo aqui é 90, tudo certinho. Ó. Esse cara aqui mede 20, porque é o raio da circunferência grande. Ixi. Esse cara aqui, esse cateto aqui, né? Ó, parei no centro da circunferência pequena. Repara, ele vai ser o 20 tirando o raio dessa circunferenciazinha. Então ele vai ser 20 menos o réinho. Enquanto a hipotenusa aqui será o raio da grandona com o raio da pequena, ou seja, 20 mais R. Então você tem um triângulo retângulo de medidas 20, 20 menos R, 20 mais R. Aplicando Pitágoras nesse triângulo, ficamos com 20 mais R ao quadrado é igual a 20 menos R ao quadrado mais 20 ao quadrado. Ok? Então ficaremos com o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aqui é a mesma história, só que com menos aqui no meio. O quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo e mais 20 ao quadrado, que é 400. Então, quem você pode cortar aqui? O 400 mais r quadrado, 400 mais r quadrado. Então, ficamos com 80r é igual a 400. Portanto, o r, né, o raiozinho da circunferência pequena, é 5. Alternativa C. Belezinha? Então, no próximo vídeo continuamos. Até lá.